J.R. Swish, o Henny God, o cara dos arremessos de highlight mais incríveis que você vai ver na NBA. Isso durante um dia. No outro, ele é responsável por a NBA banir o uso de hoverboard pelos atletas? Sim, este é J.R. Smith, um dos caras mais aleatoriamente curiosos que já jogou na NBA, e é sobre esse cara que eu vou te contar no vídeo de hoje. Earl Joseph Jr. Smith III, nascido em 9 de setembro de 1985 em Freehold Borough, Nova Jersey. No colégio, J.R. Smith teve um ensino médio mais longo do que o convencional, foram 5 anos em 4 colégios diferentes. Além de competir em 3 esportes diferentes, além do basquete, ele também jogava muito bem futebol americano e beisebol. Mas em seu último ano ele decidiu focar de vez no basquete. E não decepcionou, já que ele foi um dos jogadores mais impressionantes de ensino médio da sua época. Ele colocava 27 pontos por jogo, com 6 rebotes e 5 assistências. Tão impressionante que ele foi convidado ao McDonald's All-American Game de 2004. E mais uma vez foi incrível, já que ele fez 25 pontos e apenas 20 minutos de quadra. E uma das poucas vezes onde a gente vai ver um co-MVP, que é quando as pessoas dividem o prêmio de melhor jogador da partida. Esse dia foi dividido por J.R. Smith e Dwight Howard. Suas atuações eram incríveis para um jogador tão jovem que pontuava contestado arremesso de qualquer lugar da quadra. Além da sua impressionante capacidade de saltar, enchia os olhos com enterradas incríveis, sem deixar de lado uma certa ineficiência defensiva. E essas foram características que acompanharam o ala armador de 1,98 m durante toda a sua carreira. J.R. chamou a atenção de várias universidades, tanto que ele se comprometeu com a North Carolina, a mesma universidade de Black Jesus, o Michael Jordan. Mas nessa mesma época seu pai ficou doente e incapaz de trabalhar, e sua família passou por grandes dificuldades financeiras, dependendo muito dele. J.R. Smith se sentiu pressionado com isso, ele abandonou a ideia de fazer faculdade e se declarou para o draft de 2004, já que sua família precisava muito do dinheiro. E a 18ª escolha geral pelo New Orleans Hornets no draft de 2004 foi ele, J.R. Smith. Como novato, J.R. Smith foi considerado o calouro do mês 3 vezes da Conferência Oeste. Participou do Slam Dunk Contest de 2005. Teve uma média de 10,3 pontos em 76 jogos disputados, sendo ele 56 como titular. E na época o time do New Orleans Hornets não era um time com muita expressão, estava passando por uma fase de reconstrução. E era provavelmente um lugar muito bom para ele ficar, na qual ele pudesse ganhar bastante minutos de quadra e desenvolver o seu basquete para o nível da NBA. Isso ficava tão nítido que o Hornets ganhou apenas 18 partidas nessa temporada, ficando em penúltimo da Conferência Oeste. Porém, J.R. Smith acabou tendo conflitos com o técnico do Hornets na época, o Byron Scott. Segundo o técnico, o J.R. Smith tinha uma má ética de trabalho dentro do vestiário. Mas pensa comigo, você vai dar um contrato de milhões de dólares para um garoto de 18 anos que acabou de sair do colégio. Era um fato que ele precisava ajudar financeiramente sua família, mas junto com isso ele também pode comprar o carro que ele quiser, fazer o que ele quiser, sair para as baladas que ele quiser, porque ele pode. Digamos que ele tem poder para isso agora, além do status de ser uma estrela da NBA. E esse conflito afetou tanto que na temporada de 2005-2006 ele começou como titular da equipe, mas alguns meses depois ele estava fora até da rotação do elenco. Ele jogou 55 jogos com uma média de 7,7 pontos, 2 rebotes e o Hornets mais uma vez no final da tabela, ficando em 13º lugar com apenas 26 vitórias. Em julho de 2006 foi quando J.R. Smith foi negociado, ao lado de P.J. Brown para o Chicago Bulls, em troca de Tyson Chandler, mas durou muito pouco tempo, porque 6 dias depois ele já foi negociado para o Denver Nuggets, em uma troca envolvendo Howard, Isley mais 2 escolhas de segundo round. Sua primeira temporada no Denver foi um pouco conturbada, já que ele teve que cumprir uma suspensão logo de cara de 10 jogos da NBA, após o envolvimento em uma confusão entre Knicks e Nuggets no Madison Square Garden no dia 16 de dezembro. Depois ele perdeu mais 8 jogos por conta de uma cirurgia no joelho esquerdo. E sendo bem sincero, falando agora sobre esse Denver Nuggets, é um dos meus times favoritos de todos os tempos da NBA. E os meus jogadores favoritos de todos os tempos, Allen Iverson, Carmelo Anthony, J.R. Smith, além do Nenê Hilário, mano. Era de longe um dos times mais amigos do entretenimento de toda a NBA. O pior é que esse time rendeu muito bem juntos, eles conseguiram 45 vitórias nessa temporada. J.R. Smith manteve média de 13 pontos por jogo vindo do banco de reservas, porém eles não foram tão bem assim a ponto de se destacar nos playoffs. Eles acabaram sendo eliminados por 4-0 pelo San Antonio Spurs de Tim Duncan, ainda na primeira rodada dos playoffs, e para J.R. Smith ficou marcado por um sumiço, ele simplesmente deu um apagão nos playoffs, ficou com 4,5 pontos de média, além de ter ficado 0 de 12 nos arremessos de 3 pontos durante a série. E o técnico do Nuggets, o George Karl, ficou super irritado com o J.R. Smith por conta dos seus erros e a quantidade de arremessos ruins que ele decidia fazer durante o jogo, e com isso decidiu colocá-lo no banco de vez. Tanto que na temporada de 2008 ele não foi titular em nenhum jogo do Denver Nuggets.
Nuggets. No entanto, agora mais focado no basquetebol, ele melhorou muito dentro de quadra, principalmente nos seus arremessos para 3. Ele veio numa temporada de 40,3% de aproveitamento nos arremessos de perímetro, e com uma média de 12 pontos se consolidou como o sexto homem fixo dessa equipe. Mas não só por uma temporada incrível de sua carreira dentro de quadra que ficou marcada essa temporada de 2008, mas também por um dos períodos mais conturbados de sua vida. Em julho de 2007, ele fez uma mancha na sua carreira que ele vai carregar pelo resto da vida. Ele estava dirigindo acima da velocidade permitida em Millstone Township, onde ele atravessou um pare e causou um acidente. Esse acidente de carro acabou causando um traumatismo craniano no seu amigo mais próximo, Andrew Bell, que pouco tempo depois veio a falecer. J.R. Smith foi sentenciado a 30 dias de prisão, 500 horas de serviço comunitário, além de 7 jogos de suspensão. Pouco tempo depois, em outubro de 2007, ele teve uma confusão dentro de uma boate e acabou levando a mais uma suspensão de 3 jogos. No entanto, com a sua vida pessoal, essa bagunça e um momento totalmente complicado de sua carreira, ele decidiu resolver da melhor forma possível, se dedicar àquilo que ele ama, o basquetebol. E com isso ele se tornou um dos melhores sexto homens da NBA, talvez um dos melhores sexto homens que essa liga já viu. O Denver conseguiu 50 vitórias e chegou até os playoffs novamente, porém caíram na primeira rodada agora pro Lakers de Kobe Bryant. Mas dessa vez, durante os playoffs, J.R. Smith não arregou, mano. Ele fez 18,5 pontos de média, com 53,5% de aproveitamento nesses playoffs. E na temporada de 2009, ele tinha tudo para ser um bom ano também. Ele participou do torneio de enterradas, na qual ele ficou em terceiro, bateu o recorde de pontuação em sua carreira, na qual em abril de 2009, ele fez 45 pontos com direito a 11 arremessos de 3 pontos contra o Sacramento Kings. Jogou 81 jogos da temporada regular com uma média de 15,2 pontos por jogo, terminando em segundo lugar para o prêmio de sexto homem do ano, atrás apenas de Jason Terry. E o Nuggets estava voando baixo, rapaziada, com 54 vitórias, terminou em segundo da Conferência Oeste. E o time teve que tomar uma decisão muito importante, já que eles não contavam mais com Allen Iverson, porém trouxeram um armador extremamente experiente na época, que é o Chauncey Billups. E contavam ainda com um time de peso, com Kenyon Martin, Carmelo Anthony, o nosso querido Nenê Hilário e o brabo sexto homem do ano, J.R. Smith. O time acabou encaixando melhor, tanto que eles passaram na primeira rodada pelo New Orleans Hornets, antigo time de J.R. Smith, por 4-1, enfrentando o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki na rodada seguinte, ganhando deles também por 4-1, chegando às suas primeiras finais de conferência, para enfrentar o Lakers de Kobe Bryant, o que infelizmente eles não foram capazes e acabaram perdendo de 4-2. Na temporada de 2010 não foi muito diferente da temporada anterior. Ele teve uma média de 15 pontos por jogo, o Nuggets terminou em quarto lugar com 53 vitórias e caindo de novo na primeira rodada dos playoffs, só que dessa vez pro Utah Jazz de 4-2, que acabou vindo a ser a última temporada de Carmelo Anthony por lá. Mas essa temporada ficou marcada por uma das enterradas mais incríveis que eu já vi em toda a minha vida. So you can kind of see how it's affecting Tony Parker. Na temporada de 2011, ele teve médias de 12,3 pontos, 2,2 assistências, que não são médias ruins para um cara que vai vir do banco de reservas. Além do mais, a gente já estava chegando no final do seu período com o Denver Nuggets, já que em setembro de 2011 a NBA acabou tendo um bloqueio, situação que já aconteceu algumas vezes na NBA devido a desacordos entre proprietários das equipes e os jogadores. Durante esse bloqueio da temporada da NBA, ele acabou assinando um contrato em setembro de 2011 com o Zhejiang Golden Bulls da Associação Chinesa de Basquete. O seu contrato foi de 3 milhões de dólares, maior contrato da história da Associação Chinesa de Basquete por um ano dos serviços de J.R. Smith. Por lá ele jogou 32 jogos pelo Golden Bulls, teve médias de 34,4 pontos por jogo, 7,4 rebotes, 4,1 assistências e 2,5 roubos de bola. O cara parecia um Michael Jordan jogando lá na China, mano. Sem deixar de mencionar que toda bola que passavam pra ele, ele ia dar um jeito de arremessar, mano. Ele fez partidas com mais de 60 pontos, partidas com mais de 14 arremessos de 3 convertidos e 4 vezes ele fez mais de 50 pontos. Mas não só por desempenhos impressionantes ficou marcado sua passagem por lá, já porque várias vezes ele fingiu lesões, faltou treinamentos e agiu como um cara meio bobão, assim, estrelão, tá ligado? Com o fim do bloqueio da NBA, ele acabou se juntando ao Carmelo Anthony, assinando com o New York Knicks em fevereiro de 2012. Jogou os últimos 35 jogos da temporada regular e os 5 jogos dos playoffs. O Knicks não foi tão bem assim, mano. Terminou em sétimo com 36 vitórias nessa temporada, além de ser eliminado pelo Miami Heat de LeBron James por 4-1 ainda no primeiro round. Foi o suficiente para ele conseguir uma extensão de contrato com o Knicks, voltar para a temporada seguinte e fazer a melhor temporada de sua carreira. E a temporada mais incrível que eu já vi como um torcedor do Knicks, estamos falando de 2013. Ele teve médias de 18,1 pontos, 5,3 rebotes e 2,7 assistências vindo do banco e ganhando o prêmio de sexto homem do ano. Pô, sendo um pouquinho clubista aqui dessa época, mano, o meu Knicks nesse ano foi muito brabo. A gente teve 54 vitórias com o Prime Carmelo Anthony sendo cestinha da liga. Tivemos o J.R. Smith vindo do banco de reservas fazendo highlights incríveis, além de ganhar o sexto
homem do ano. Tínhamos o Tyson Chandler e o Iman Shumpert, que eram dois defensores absurdos, e um armador que eu adorava o estilo dele jogar basquete, que é o Jason Kidd. E o time encaixou tão legal que a gente passou pelo Boston Celtics na primeira rodada dos playoffs. Mano, o Boston nessa época tava no final ali daquele legado de Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen, mano. Era um time forte. Mas no segundo round aqui eu tenho que expressar minha indignação, que a gente foi eliminado pelo Indiana Pacers do Paul George, que tava jogando quase que sozinho lá de 4-2, mano. Então, pô, vamos esquecer disso aqui, por favor, beleza? Vamos continuar a história. Ele passou mais 2 temporadas lá pelo Nova York Knicks, a temporada de 2014 e apenas 24 jogos da temporada de 2015. As médias dele nesses anos foi 14,5 pontos em 2014 e 10,9 pontos em 2015. E em 2014 o Knicks ficou de fora dos playoffs, então não tivemos grandes aparições assim dele. Uma coisa é certa, sua passagem pelos Knicks renderam os highlights mais incríveis de sua carreira, dunks inacreditáveis que parecia que ele flutuava no ar, parecia até que ele tava jogando no NBA 2K, mano. Recordes de bola de 3 pela franquia do Knicks, com arremessos do meio da quadra, no estouro do relógio, ainda sendo um dos jogadores de rotação mais impressionantes que a liga já viu. E mano, um dos caras mais divertidos e que eu sou mais fã de todos os tempos da NBA. Mas nem tudo são flores, né? Não podemos esquecer de citar algumas suspensões que ele também tomou nesses 4 anos que ele passou no Knicks. Por fumar a erva daninha, algumas polêmicas envolvendo sua ex-namorada, além de uma vida noturna em Nova York que até que é ativa demais nessa cidade que não dorme nunca, né? A cidade não dorme nunca, mas ele é um atleta da NBA, né? Ele não pode sair pra festejar desse jeito, cara. Em janeiro de 2015, J.R. Smith foi adquirido pelo Cleveland Cavaliers em uma negociação que envolveu 3 times, o Oklahoma City Thunder, o New York Knicks e o Cleveland Cavaliers. Podemos dizer que foi a melhor escolha de sua carreira, já que ele ficou muito próximo e jogou ao lado de um cara que ele ficou brother, que é o LeBron James, que é um dos melhores líderes de vestiário dessa liga, além de integrar um elenco que fechou uma rotação com ele que estava disposto a disputar o título de NBA. E lá no Cavs ele assumiu uma outra posição, com um basquete muito mais maduro, já que ele foi eleito para titular da equipe. Veio com uma boa minutagem de quadra, jogava quase 30 minutos por jogo e 12,7 pontos de média. E o Cleveland terminou a temporada em segundo lugar com 53 vitórias. Mas ele não escapou de nenhuma polêmica, né, mano? Em abril de 2015, J.R. Smith foi suspenso por 2 jogos das semifinais de conferência, depois que ele acertou o Jay Crowder do Boston Celtics com a tentativa de cotovelada, assim, ele bateu no rosto do cara, no jogo 4 ainda na primeira rodada dos playoffs contra o Celtics. Mas após a sua volta, ele ajudou o time a varrer o Atlanta Hawks na rodada seguinte, tanto que no jogo 1 das finais de conferência contra o Hawks, ele fez 28 pontos. E o Cavaliers chegou até as finais da NBA contra o Golden State Warriors, mas infelizmente eles perderam em 6 jogos. Na temporada de 2016, que foi a temporada seguinte, ele manteve sua consistência. Jogou 77 jogos, todos como titular, manteve médias de 12,4 pontos com 2,8 rebotes e 1,1 roubos de bola, além de ter ficado em 7º lugar na lista de cesta de 3 pontos convertidas naquela temporada. Foram 204, além de 40% de aproveitamento para 3. Ele também foi titular nos 21 jogos de playoffs, com médias de 11,5 pontos, ajudando o Cleveland a varrer o Detroit Pistons de 4-0 na primeira rodada, varrer o Atlanta Hawks de 4-0 na segunda rodada e passar de 4-2 pelo Toronto Raptors nas finais de conferência, chegando a mais uma final de NBA contra o Golden State Warriors. Em uma das finais de NBA mais incríveis que a liga já viu. O Cleveland Cavaliers estava perdendo de 3-1 na série para os Warriors, e foi o primeiro time na história das finais da NBA a virar uma diferença de 3-1. Com direito a jogo 7, o Cleveland Cavaliers conquistou o primeiro título da história da franquia das mãos de LeBron James, Kyrie Irving, J.R. Smith, e com certeza marcaram a história. E na comemoração do título, J.R. Smith não podia deixar de fora de fazer alguma coisa inacreditável, né? Pois é, nas comemorações, J.R. Smith ficou semanas sem colocar uma camiseta. Ele andava pra todo canto comemorando o título aí de rolê sem camisa. E ninguém entendia por que o cara tava sem camisa o tempo todo, cara. A temporada foi tão boa que ele rendeu uma volta até o Cleveland Cavaliers no ano seguinte. Em 2017, ele assinou um contrato de 57 milhões de dólares por 4 anos na equipe. Mas foi onde do nada ele teve a maior inconsistência e talvez a temporada de maior declínio de sua carreira. Ele fraturou o dedo ainda por cima em dezembro de 2016, na onde ele precisou ficar afastado durante 14 semanas. E quando ele retornou, tava com as médias bem abaixo, com 8,6 pontos em apenas 41 partidas jogadas. Mas o Cleveland Cavaliers, mano, era um time inacreditável. Tinha LeBron James, tinha Kevin Love, tinha Iman Shumpert, Kyrie Irving, Kyle Korver, Richard Jefferson, J.R. Smith e muitos outros jogadores talentosos. E quando chega os playoffs, é como o Michael Jordan dizia, né? Separa os homens dos meninos. E fizeram mais uma campanha para chegar até as finais de NBA, para enfrentar pelo 3º ano consecutivo o Golden State Warriors, que era outro time que tinha um elenco assustador, mano. Sério mesmo, ficou bolado quando eu olho essa época e vejo o roster dos dois times, tá ligado? Era uma parada inacreditável. Você fica pensando como que tanto atleta talentoso juntou, tipo, nesses dois times. Por isso que ficava meio óbvio que todo ano eles se enfrentavam nas finais de NBA. E essa série para o Cleveland Cavaliers foi uma série, pô, inacreditável. Eles fizeram uma campanha excelente para chegar até as finais. Chegou nas finais, mano, foi um baile do Golden State. Com direito a Kevin Durant e Stephen Curry amassando, o Golden State passou de 4-1 do Cleveland Cavaliers. Na temporada seguinte, agora chegamos à temporada de 2018. O Cleveland começou a passar pelas suas complicações. Mesmo com um baita time, eles conseguiram
apenas 50 vitórias e ficar em quarto lugar do leste. E J.R. Smith acabou que repetiu as suas médias da temporada passada, média de 8,3 pontos. Mas nos playoffs é aquilo, né? Contra os outros times da Conferência Leste, eles foram extremamente dominantes. Foram dominando e passando pelos adversários 1 a 1 até chegar nas finais de NBA mais uma vez. E adivinha contra quem? Pois é, o Golden State Warriors. E essa série ficou marcada para o Cavs e os torcedores da franquia, além do LeBron James, esquecerem. Eles foram varridos de 4 a 0 pelos Warriors, mas ficou ainda mais marcante por causa de um lance do J.R. Smith. E podemos dizer que esse lance marcou sua carreira para sempre, além de ter decretado provavelmente o final dela. Foi nos últimos segundos do jogo 1 das finais. Aquele momento foi a gota d'água para Cleveland e também para o LeBron. E a internet não perdoou, vocês imaginam a quantidade de memes que fizeram envolvendo o Cleveland Cavaliers e o J.R. Smith. Hill misses. Rebound goes to the Cavs. J.R. Smith. E na temporada de 2019, o LeBron James se mudou para os Los Angeles Lakers. J.R. Smith jogou apenas 11 partidas pelo Cleveland Cavaliers, fazendo uma média de 6,7 pontos por jogo. O time estava tão mal que ele começou as primeiras 15 partidas perdendo 13, e ele foi cortado do elenco do Cavaliers em novembro de 2018 e foi totalmente dispensado pela equipe em julho de 2019. O jogador ficou extremamente chateado com a decisão do time, já que ele via um papel importante nele como veterano e ajudar a desenvolver novos jogadores. Ele mesmo falou que após a saída do LeBron agora o time ia passar por uma época de tanque, mas não foi tão bem aceito assim pelo GM da equipe. Ele só voltou a ter contato com times da NBA em julho de 2020 e ele assinou com o Los Angeles Lakers para representar o time na temporada 2019-2020, se reunindo ao seu ex-companheiro de equipe de Cleveland Cavaliers, LeBron James. Por lá ele jogou apenas 6 jogos da temporada de Orlando na bolha, com 13 minutos de quadra e apenas 2,8 pontos de média. Ele também esteve presente nos 10 jogos de playoffs da equipe, com 7,5 minutos de quadra e 2 pontos de média. E mesmo sem contribuir muito dentro de quadra, ele conquistou seu segundo título da NBA, na vitória dos Lakers para cima do Miami Heat de Jimmy Butler. E a sua despedida das quadras foi justamente durante essas finais. O último jogo de sua carreira foi o jogo 3, onde ele anotou 3 pontos e 1 rebote. Após isso, ele teve uma aposentadoria involuntária. Ele mesmo chegou a dizer que foi boicotado pela NBA. J.R. Smith é um dos 10 jogadores que mais converteram arremesso de 3 na história da NBA. Campeão da NBA 2 vezes, uma vez sexto homem da liga. Com certeza um dos jogadores mais amigos do entretenimento de se assistir jogar da história da liga. Ele fazia arremessos difíceis na cara de qualquer um que estivesse marcando ele, além de enterradas sensacionais. E muito provavelmente um dos jogadores mais subestimados também. Após ele se aposentar, ele chegou a jogar até campeonatos de Call of Duty Warzone, mas hoje em dia ele passa a maior parte do seu tempo dedicando-se ao seu hobby favorito, jogar golfe. Fora todas essas conquistas pessoais, ele também é um cara excêntrico, já que em 2012 ele foi o eleito jogador mais tatuado da NBA. Ele falou que a primeira tatuagem que ele fez foi com 15 anos, e no ano que ele foi considerado o cara mais tatuado, ele já tinha mais de 1000. Em 2016, na campanha presidencial de Hillary Clinton, ele do nada apareceu no palco. Não tô entendendo nada. Em 2018, ele foi modelo da Nike e da Supreme, e na época a liga tinha banido alguns itens da marca da Supreme, então ele fez uma tatuagem da logo na panturrilha. É, mano, o J.R. Smith era um cara exótico. E esse foi o vídeo de hoje, minha rapaziada. Se você gostou, você pode considerar se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho para não perder mais nenhum. Deixa o like aqui embaixo para que o vídeo chegue a mais amantes de basquete e deixe seu comentário a respeito da carreira de J.R. Smith. Eu vou ficando por aqui, minhas redes sociais estão aqui na descrição e eu te vejo no próximo vídeo. Então até a próxima e falou!